dar uma fechaiada? Está virando amarelo ouro. Amém? Vamos ver se nós continuamos ajudando o nosso peixinho a vencer sua batalha. Nós já vimos que se não for por alguma coisa real entre você e Jesus, você não vai conseguir. Não é nem por pai, nem por mãe, nem para agradar os irmãos, mas porque você está conhecendo Jesus. Amém? Então nós temos que colocar nossos olhos em Cristo. Amém? Vamos ver algo mais nessa noite. Mas uma coisa que o nosso peixinho precisa ter para poder nadar contra a correnteza e contra o ambiente. Vamos abrir em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos ler o versículo 1 e 2, tá? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Rogo-vos, ele está rogando, ele vai rogar que nós trabalhemos em duas áreas. Tem alguns cânticos na igreja que às vezes confundem um pouco. Alguns cânticos que ficam ensinando que você tem que entregar seu coração ao Senhor, que você tem que render seu coração ao Senhor. E é interessante olhar que o Senhor não pede o coração dos seus, porque se os seus são seus, é porque o coração já foi dado. Se você está em Cristo, você já deu o teu coração do Senhor. Às vezes a gente fica cantando uns cânticos assim, né? Não gosta de entregar, render o coração. Se você ficar oferecendo teu coração ao Senhor, o Senhor vai dizer assim: não estou entendendo, porque eu pensei que teu coração já era meu. Aliás, teu coração já é meu. Vocês viram que em 1 Coríntios tem um lugar que diz: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Quando você se entrega ao Senhor e você é batizado em Cristo, o Espírito do Senhor se une com o seu espírito. Você pega uma água de uma garrafa e outra água de outra garrafa, põe as duas juntas dentro de um copo e elas se tornam o quê? Uma outra água. Como é que você vai separar essas águas agora? Essas duas águas são uma água só.
E o Senhor está dizendo que aquele que se une ao Senhor é um Espírito. Então qual é a origem dos meus vacilos? O problema não é entregar o coração. O problema é que depois de entregar o coração, Deus te pede o corpo. Apresenteis o quê? Os vossos corações? Não, apresentei os vossos corpos. Jesus vai te dizer: você já me deu teu coração. A tua dificuldade é que todo dia tu tem que me entregar teu corpo agora. Oferecei, disse Paulo aos Romanos, oferecei os vossos membros como instrumentos da justiça. Ofereceis os vossos corpos. O nosso problema é que nós tomamos a cruz e depois queremos um sofá. Esse é o problema. Se você toma a cruz, isso foi no seu coração. Agora não fique sempre atrás de um sofá. Agora continue renunciando dia a dia. O problema aqui, uma vez um pastor me disse assim: Marcos, você sabe qual é a grande diferença do sacrifício do Velho Testamento para o sacrifício do Novo? Não, o que você está falando? É que no sacrifício do Velho Testamento, o sacrifício era morto. Matava o boi lá e botava no altar. Hoje o Senhor está pedindo um sacrifício vivo. E como o sacrifício está vivo, se o altar esquenta demais, o sacrifício gosta de está difícil. É oferecer o corpo que é o problema. Ofereceis os vossos corpos. Mas não é esse basicamente o assunto que nós queremos tratar hoje. Nós queremos tratar do outro assunto, porque o coração já deu. Você já deu o coração. O Senhor está pedindo: oferece teu corpo como sacrifício. E falta o quê? A mente. A mente para ser transformada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós estávamos aqui na quinta-feira de manhã com os pastores conversando sobre esse encontro, e o Dalmo disse: nós precisamos lembrar os irmãos que a guerra é aqui, a guerra é aqui dentro. Você sabe por que ele diz transformai-vos? O que é transformar? Transformar é sair da forma. Esse mundo tem um conselho e um conceito, sempre querendo formatar tua cabeça. E nós, quando nos rendemos ao Senhor, a nossa mente está formatada pelo conselho dos ímpios. O que o Senhor está pedindo aqui agora: me dá teu corpo como sacrifício e coloca a tua mente dentro de um processo de renovação para estourar com essa forma. Sai dessa forminha. Te bitolaram. Estão dizendo que eu quero te bitolar. Eles que te bitolaram, eu quero te libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você chegou aqui bitolado, formatado. Nós precisamos entender que a nossa mente é formatável. Eu digo mais, a nossa mente é programável. Eu digo mais, a nossa mente é muito parecida com um computador. Nós somos programáveis e somos programados. Todos nós aqui dentro temos uma mente programada.
questão é: que programa programou tua mente? A grande diferença entre o computador e nós é que o computador você programa ele e não pergunta nada, e ele não pode escolher, não, esse programa eu não quero. Essa é a grande diferença. Nós escolhemos com que programa vamos programar a nossa mente. E existem dois softwares de programação da mente humana. O primeiro software está aqui no Salmo 1. Bem-aventurado quem não anda no quê? Conselho dos ímpios. O que é o conselho dos ímpios? É o software de programação do inferno, da mente satânica, colocado sobre a humanidade. Nós, quando não estamos no reino, estamos debaixo da influência desse conselho. Quando fala conselho dos ímpios, não está falando lá os conselhos, fala no singular, o conselho. O que é o conselho dos ímpios? Na Bíblia, essa palavra conselho é sinônimo também da palavra desígnio. Essa palavra significa toda uma forma de ver as coisas, uma mentalidade, uma concepção do universo, da vida e de tudo. É um conselho. Numa carta aos Coríntios, Paulo disse: eu jamais, foi na conversa lá em Atos com os presbíteros de Éfeso, não foi? Que ele diz assim: jamais deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Ele não disse os conselhos, ele disse o conselho. O que é o conselho de Deus? O conselho de Deus é a mente de Deus, o Criador do universo, como ele vê tudo, o que ele pensa de tudo, e a comunicação dessa mente. A comunicação dessa mente é o conselho de Deus. Tem traduções que traduzem como conselho, tem outras que traduzem como desígnio. Jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Pois o conselho dos ímpios e o conselho de Deus são os dois softwares, com qual você vai escolher como vai programar sua mente. E Deus está te pedindo aqui: me dá teu corpo e reprograma a tua mente com o meu conselho. É isso que Deus está dizendo aqui em Romanos. Eu gosto de contar duas historinhas de eu mesmo, para ilustrar essa questão da mente. Uma historinha dessa, eu tinha 3 anos. Quem conta é meu pai. Contou pelo Brasil todo. Obviamente eu não lembro. Ele diz, meu pai, que quando nós morávamos em Rio Pardo, no interior do Rio Grande do Sul, eu, aquele garotinho, bonitinho, fofinho, queridinho, estava na rua com ele, de mãos dadas, e ele me levando pelas mãos, provavelmente vindo de alguma reunião, culto, alguma coisa assim. E nós passamos debaixo de uma árvore que estava toda florida, com flores lindas, e uma das flores da árvore tinha caído no chão. E meu pai disse que eu parei na frente da flor, estanquei, puxei minha mão, tirei minha mão dele, me abaixei, olhando para botei as mãos no joelho, e diz ele que eu fazia assim: que pena, que pena. Fiquei com pena da florzinha que tinha caído da árvore. O que você acha desse garotinho? Não é uma fofura?
Um dia eu falei em Salvador isso, meus companheiros, não é só aqui que tem uns caras assim, né? Lá também, eu falei um dia assim, eu estou com saudade daquele garotinho. E um dos companheiros disse, nós também. É o que isso? Bom, esse garotinho cresceu um pouco mais. O pai dele se mudou para Porto Alegre. Então ele foi morar com seu pai em Porto Alegre. Esse menino está com 7 anos. O pai desse menino, Marcos Moraes, era pastor metodista. E o pessoal de denominação, você sabe que preza muito, dá muito valor àquele edifício, àquele templo. Aquilo ali é fundamental no processo do desenvolvimento da igreja. E aqueles templos vão envelhecendo, vai descascando a tinta. Mas estava chegando perto do Natal e aqueles irmãos acharam que para o Natal o templo tinha que estar todo pintado. Eu me lembro, pintaram de amarelo clarinho, tudo pintadinho. Só que do lado do templo, entre a casa pastoral e o templo, tinha um terreno baldio. E como era dezembro, chove muito em Porto Alegre, em dezembro, principalmente no final da tarde, aí deu a chuvarada e naquele terreno baldio virou barro, e aquele lamaçal assim, e a gurizada do bairro, que lá em Porto Alegre, não sei se tem aqui, lá em Porto Alegre tem costume, quando eu era garoto, hoje não, hoje a turma é do videogame. Quando eu era garoto, chovia, todo mundo para a rua tomar banho de chuva. Banho de chuva é um espetáculo. Todo mundo lá tomando banho de chuva, quando um escorrega e começa a escorregar naquela lama, e um tem a ideia de pegar aquela lama e jogar nas paredes do templo amarelinho. Aí de repente aquela molecada, a parede toda e barra. E o chefe da molecada, o filho do pastor, o fofinho, o Marquinhos Moraes, leve mudança no garotinho. Minha mãe estava debaixo de uma macieira. Ela olhou para cima, o primeiro galho que deu para ela arrancar, ela... Pensa no moleque correndo aos gritos, e uma mãe com um galho de macieira atrás. Que cena! O que nós temos que nos perguntar? O que aconteceu com aquele garotinho fofo? Estava com pena de uma flor, agora está rindo, se esbaldando, achando alegria em entristecer quem tinha pintado o prédio. Então, o que aconteceu aí? O garoto era o mesmo. Essas coisas que nós estamos falando hoje aqui, meu pai, na época, não tinha entendimento disso. E quando eu cheguei em Porto Alegre, havia muitos garotos no bairro. E meu pai me deixou sair de casa. Eu saía de casa com os bolsos cheios de bolinha de gude, todo dia, para brincar com a garotada. E me envolvi com eles. E minha mente foi reprogramada ou programada naquelas amizades. A minha mente chupou tudo. A nossa mente tem esse costume, ela sai chupando o que está em volta. É assim que a nossa mente funciona. Então, nós podemos, tendo avançado até aqui, nós podemos chegar a uma conclusão de qual é a chave da formação da mente. Numa palavrinha:
A chave da formação da mente se chama comunicação. Comunicação. A mente é formada recebendo comunicação. Nós estamos vivendo o tempo do fim, aonde foi profetizado que ia ser o tempo de maior corrupção e maldade na face da terra. Não quer dizer que o homem é naturalmente pior. Por que então, se o homem não é naturalmente pior, se o homem sempre foi o mesmo pecador, por que nesse tempo se multiplica a iniquidade? Jesus diz: a iniquidade vai se multiplicar. Por que nesse tempo se multiplica? Tem a ver com o que nós estamos falando. No passado longínquo, quando a iniquidade crescia demais, o que Deus fazia? Deus intervinha. Ele disse: opa, está rápido demais. Porque o homem aprende pecado com outro homem. Deus sempre quis os seus juntos, para aprender de Deus um com o outro, e os ímpios separados. Quando eles começaram a acelerar o processo, Deus sempre interviu. Numa determinada época ele disse: não deu, o negócio foi rápido demais, vão acabar com a raça. E acabou, dilúvio. Outra intervenção de Deus. Deus prometeu: não vem mais dilúvio. O que Deus fez quando a coisa se multiplicou? Mexeu com o quê? Com a comunicação. Aonde? Torre de Babel. A Torre de Babel, aquele episódio nos mostra Deus intervindo na comunicação. Ele prometeu que não ia destruir mais toda a humanidade, mas quando uma cidade, duas cidades se corromperam demasiado, Deus aniquilou aquelas cidades. São intervenções divinas para que esse processo de crescimento do conselho dos ímpios tivesse algum freio. Agora, nós precisamos entender melhor como isso aconteceu historicamente. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Olha que coisa interessante. Vamos ler o que Pedro disse e vamos perguntar se Pedro poderia dizer isso hoje. Olha o que Pedro disse aqui: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento. Outra tradução aí, não sei se algum de vocês tem, de uma vã maneira de viver. Fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Pedro está dizendo: vocês estavam tudo estragado, com a cabeça toda enrolada, com uma vida fútil. Jesus resgatou isso, desse negócio que vocês receberam dos pais de vocês. Uau! O que você acha se um jovenzinho está chegando na igreja, vem pedir conselho para mim e confessar suas dificuldades, seus pecados, seus problemas, e eu digo para ele: agora você tem que saber que Jesus te libertou das porcarias que teu pai e tua mãe te ensinaram? O que o jovem ia dizer? Como? Você nem conhece meu pai e minha mãe? Mas você está botando a culpa toda no meu pai e na minha mãe? Eu não posso dizer isso hoje,
Mas Pedro podia dizer isso aqui, por quê? Simples. O homem vivia em casa, em família. Por séculos, na história humana, o lugar básico de aprender tudo era o lar. Nos tempos bíblicos, se um sujeito era pescador, o filho dele era pescador, o neto dele era pescador, o bisneto era pescador, ele não sabia nem fazer a conta de quantos antepassados tinham sido pescadores. O sujeito aprendia a profissão em casa com o pai. Por que Jesus era marceneiro? Porque José era marceneiro. Por que Pedro era pescador? Porque o pai dele era pescador. Por que João era pescador? Porque como é o nome lá do pai do o Zebedeu era pescador. Então, não só a profissão, tudo de ruim que alguém tinha para aprender, aprendia com seu pai e sua mãe. Os pecados, os maus hábitos, as queixas, todas as coisas ruins aprendia em casa. E Pedro disse: vocês foram libertados do fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Tinha um fator interessante aí. Não havia como aprender muito pecado. Você aprendia só os pecados da sua casa. Você não aprendia os pecados do mundo inteiro. Você aprendia os pecados de sua casa, de seus pais, de sua mãe. Por isso Pedro disse isso. E na história humana foi assim. E quando algum processo qualquer, quando alguma coisa intervinha nesse fator, nessa maneira, Deus intervinha para barrar, porque não era tempo de entregar a terra ao caos total. Pena que não temos tempo aqui para mostrar amplamente nas Escrituras como, com toda certeza, nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo esse tempo do qual Jesus profetizou, do qual Paulo profetizou e disse coisas terríveis nas cartas dele a Timóteo a respeito da multiplicação da maldade nesse mundo, nesses dias. Vamos ilustrar também um pouco com a minha experiência. Quando eu tinha meus 15 anos, 18 anos, 40 anos, 45 anos atrás, na minha rua tinha uma turma de uns 60 meninos. Na outra ali, mais 4 quadras ali, tinha outra turma. Lá embaixo tinha outra que a gente meio que se conhecia. A nossa turma era a turma que gostava de jogar bola. Uns lá gostavam de fumar maconha e sair para bater em todo mundo, e os outros gostavam de jogar bola também, e os outros lá gostavam de ser riquinhos. No colégio que eu estudei, o IPA, havia 1.500 alunos. Eu cheguei aos meus 15, 16 anos de idade, sem nunca, nem eu, nem meus colegas, termos visto um homossexual. Não tinha. Eu me lembro de conversa na esquina, de um dizendo: sabe lá, você quer um bairro assim, tem um lá que é. E o outro dizia: é mesmo? Não é possível. É, sendo que é mesmo. Divórcio. Colégio com 1.500 alunos. Eu, com 11, 12 anos de idade, com alguns colegas, nós conversando entre nós, todos nós, consternados, porque na série não sei do lá da outra aula, tinha um garotinho que a escola estava sabendo que os pais tinham se separado.
Tem nada a ver com esse mundo que você vive, nada a ver. 40 anos. Eu comecei a falar disso há uns 15, 18 anos lá em Salvador. Comecei a falar disso há uns 8, 10 anos atrás. Meu filho mais velho, Felipe, me disse: pai, para de falar do teu tempo. Pai, você está falando de 30, 35 anos atrás. Não precisa. Não precisa. Meu filho estava chegando aí, passando dos 25, 26, 27, eu não me lembro. Ele disse: pai, é só eu olhar para os 15 anos que eu tinha. É só eu. Se eu olho para quando eu tinha 15 anos, são 12, 13, 14 anos para cá, já mudou tudo, tudo. Não podíamos, há 40 anos atrás, imaginar que o mundo seria isso que é. As igrejas cheias de gente se casando e separando e recasando, pastores abandonando a mulher, casando com outro, aos montes. Não podíamos imaginar um quadro desses. O que passou? O que aconteceu? Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com aquele garotinho dos 3 para os 7, 8 anos dele. O mundo foi completamente programado, reprogramado. Como aconteceu isso? Chegando, se aproximando o tempo do fim, Deus foi fazendo o quê? Deus foi liberando a comunicação. Primeiro passo foi a industrialização. O homem sai de casa, sai da roça, sai do seu trabalho de artesão para ir para uma fábrica e se encontra lá com 500, com 1.000, com 2.000. E o homem agora começa a se comunicar muito mais amplamente, e o pecado começa a se expandir. Deus permite. Próximo passo. Antes desse passo, a imprensa. Deus permite. Vai chegando o século 20 e Deus diz: a hora está chegando, e Deus permite. Vem o rádio. Televisão. Um processo que a nossa sociedade inteira pensa como se a humanidade sempre tivesse vivido assim. Não raciocina. Como é moderno tirar filho de casa e mandar para uma escola para aprender pecado com outros garotos. Quando nós começamos, Deus a nos falar sobre ensino domiciliar, e começamos a falar isso com os irmãos, jamais entendíamos na época, jamais imaginávamos que Deus estava apontando um instrumento de escape para essa geração, para os filhos de Deus de hoje, com relação a seus filhos. Porque não se engane, esse peixe tem limite para aguentar. Botar um peixinho desses com 6, 7, 8 anos numa escola, para garotos de 9, 10 anos estarem recebendo ofertas sexuais das suas coleguinhas, das coleguinhas de 9, 10 anos,
é querer demais desse pobre pequeno peixinho. A escola é um dos maiores instrumentos desse processo de deterioração da mente da nossa raça. A maior quantidade de besteiras que eu aprendi nem foi com a garotada da rua, foi lá na escola. E quando você pensa que não podia ser mais, porque Hollywood já tinha tomado conta de tudo, regido por homossexuais, com décadas de programação. Vamos primeiro fazer isso, depois vamos botar isso, depois vamos botar assim, depois vamos ensinar eles a pensar assim e assim. Tudo muito bem programado, coloridíssimo. Uma das últimas vezes que eu fui no cinema, deve ter uns, 13, 14 anos, não sei. Eu fui com a minha esposa ver uma comédia, o título era interessante. Minha esposa sempre gostou de comédia romântica. Nós lá vamos ver uma comédia que eu achei que era romântica. No fim era um rapaz assim, bem apessoado, bonito, e noivo de uma loira linda. E eu disse, é um romance. De repente começa a se desenvolver a trama do filme. A trama do filme é que esse homem que está para casar começa a descobrir que na verdade ele é homossexual. E como diz isso para a noiva e como ele enfrenta essa situação? Não tinha no filme todo uma cena indecente no filme, nada. Eu quando estava querendo sair, digo, vou sair daqui, eu não vou ficar vendo essa porcaria. De repente eu falei, não, deixa eu ver o que esses caras estão fazendo. Eu vou dizer para vocês, filme inteligentíssimo, diálogos inteligentíssimos, argumentos, situações, dramas vividos pelo personagem, que todo mundo ali já começa a ficar com pena dele. Tudo uma artimanha arquitetada pela mente maligna que está programando e preparando essa geração para o grande que não é grande inimigo pessoal de nosso Senhor, que vai ser o Cristo anticristo, sendo preparado. E quando você pensa que já chegou no limite, aí vem a internet. O Ivan brigou contra a televisão a vida toda. Eu me lembro de uma das histórias que o Ivan contou. Eu gostava dessa história, contou várias vezes. Tinha um irmão em Buenos Aires, tinha convivido com o Ivan, tinha perdido contato com o Ivan. Depois de anos, estava todo mundo na igreja tendo televisão, e ele não tinha televisão, porque o Ivan tinha ensinado para ele que a televisão não era boa, que a televisão isso, a televisão aquilo, ele não tinha televisão. Aí um dia estava todo televisão, iam assistir futebol, e outro isso, e tinha noticiário. Não, é bom, tem noticiário, tem isso, tem aquilo, não. Ele disse, vou comprar minha televisão. Comprou a maior e mais bonita que tinha na época. Como ele já era assim, desacostumado com tecnologia, pediu que viessem fazer a instalação. Tem um homem fazer instalação da TV. Vou lá, puxa cabo, puxa antena, não sei como é que foi, puxa para cá, puxa para lá, bota fio, arruma, tira das caixas, tá tudo lá. Quando termina de armar aquela televisão, ele diz para o nosso irmão, pronto amigo, agora você tem um mundo na sua casa. Meu irmão disse, que? Leva embora agora, tira essa porcaria daqui, leva daqui esse traste. Nós ficamos
temos muita incoerência, muito. Nós ficamos ensinando nossos jovens a diferença entre paixão e amor. Amor é assim, paixão é assim. Amor é assim, paixão é assim. Quando é amor tem que fazer assim, é assim, é assim. Não toca, não beija, não tá, compromisso, e o negócio é para Deus, e vai para um retiro, ouve aquele negócio e fala, Senhor, eu quero, aleluia, aleluia. Semana seguinte, aquela menininha que estava lá ouvindo a palavra, vai ver no cinema, junto com os pais, junto com a galera, por exemplo, Titanic. Esse já está velho também, né? Já é de 15 anos atrás, Titanic. Por que eu falo Titanic? Porque todo mundo viu. Porque eu vi os pais em Salvador levando os filhos para ver. Você sabe o que é o Titanic? Titanic é uma poesia, a paixão. As irmãzinhas sentam lá e ficam assim. Loirinho, perfeito. Parece ser feiticeira, tão perfeito que ele é. Tão simétrico que parece um boneco. E tudo no filme é a paixão dele com a garota lá. Tudo. E aquelas irmãs que estão ouvindo aquilo estão sendo bombardeadas e bombardeadas. E você sabe qual é o bombardeio? Você sabe? Não é nos homens, não. Não é nos homens, é nas mulheres. Com o homem é diferente, é de outro jeito. Com as mulheres é assim. Viva uma grande paixão e seja feliz. Se você nunca viver um grande amor, sua vida não valeu para nada. Está ouvindo a voz até cavernosa, diabólica, entra na mente das irmãs. Ai, não sei o que. E vai entrando, vai formatando, vai programando, ela nem sente. Tem 28 anos, 30 anos de igreja e não apareceu o príncipe encantado. E ela começa a pensar, se vale a pena viver essa fé, porque aqui eu acho que eu não vou viver o grande amor. O coração foi entregue, o corpo se sacrificou várias vezes, foi em reunião, jejuou, saiu para pregar, voltou cansada, se sacrificou, mas a mente está lá, se permitindo a programação infernal entrar lá na cabeça, lá, entrando. E nós vivemos o que não há 40 anos atrás, há 20 anos atrás era inimaginável. Um casal rompe, sei aonde, um jogador de futebol desses trai a mulher lá não sei aonde, e em 30 minutos o mundo inteiro está sabendo. É o máximo da comunicação, é o máximo da propagação do conselho dos ímpios. Pedro disse, os vossos pais os legaram. Hoje ele não diria isso. Hoje ele diria que o mundo inteiro vos legou. Rogo-vos, irmãos, que transformai a vossa mente,
Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Este software é celestial, é pão vivo que desceu do céu. Você é que decide se vai programar sua cabeça com a sabedoria extremada e altíssima que está aqui, ou vai programar sua cabeça com cocô. Vontade de dizer uma palavra mais pesada: lixo puro. Mentira, 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 mentira. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O tempo é este, o tempo é o fim. O peixe fica sem força para nadar se ele não tem comunicação com Deus e se ele não deixa esse Deus reprogramar a mente, a cabeça dele, a ponto de que ele ame as coisas santas, que ele ame a santidade. Você não é um robô. Você não é um robô. Os robôs não decidem como vão ser programados. Você decide. Decida hoje como é que você vai programar a sua mente. Decida hoje que tudo que você viu, aprendeu e captou desse mundo é fútil procedimento, é vã maneira de viver. Reconheça hoje que todo contato teu com o mundo te ensinou coisas que são do conselho dos ímpios. Sinta a necessidade, como verdadeiro filho de Deus, de ter a mente de Cristo na sua mente, de moldar a sua mente, de embelezar a sua mente, de transformar a sua mente numa coisa bela para a eternidade. E você vai ser um peixe com muito mais força para nadar. Em nome de Jesus, eu prometo para vocês. Senhor, ajuda-nos a entender essas coisas, que fiquem claras e marcadas em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu só queria cooperar com 2 textos. Efésios, capítulo 4, versículo 17. Efésios 4, 17 até o 24. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza.
mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Amém. Samuel. Senhor, nós te agradecemos por tudo que ouvimos até agora, e a nossa mente está sendo renovada pela tua palavra. Agora te pedimos também mais graças, Senhor, para continuar recebendo de ti através de Samuel mais clareza, mais entendimento, que a luz da tua verdade seja transmitida pela sua palavra e que os nossos olhos, Senhor, sejam iluminados em nome de Jesus. Amém. Amados, fiquem de pé um minutinho. Isso, dá uma espreguiçada. Amém. Aleluia. Podem sentar.